Maravilha. Muito bem, como de costume, então, vou pedir a vocês que coloquem o nome completo no chat, quem ainda não colocou, estou vendo que algumas pessoas já estão colocando, para auxiliar nossa frequência. O pessoal ainda está chegando, mas, como de costume, seremos pontuais no início do nosso encontro. Bom, muito bem, nosso encontro também já está sendo gravado. Bom, pessoal, para hoje nós temos aí um caso muito interessante e peculiar, né? Vai ser o primeiro caso de psicanálise infantil com o qual a gente vai estar lidando. Confere para vocês ou ainda não é esse? Não, né? Seria o caso de psicanálise infantil? Sim, Sim. da criança, isso, verdade. Tem uma que está descompassada, mas não é de vocês. Pois bem, então temos aí o nosso primeiro caso infantil para lidar, né? Isso cria para a gente algumas implicações de diálogos, de trocas, a respeito dessas peculiaridades da clínica infantil, o que não vai deixar de ser interessante a gente suscitar dúvidas, pontuações, referências para pensarmos juntos os casos. Bom, então vamos lá. Deixa eu partilhar aqui com vocês a nossa tela. Oi. Está sendo compartilhada, pessoal, a tela com vocês? Parece uma tela em branco para mim. Está, mas está em branco. Está em branco. Não. Agora veio. Ah, ótimo. Prontinho. Questões técnicas resolvidas. Muito bem, então. Então vamos lá, né? Temos aqui as informações iniciais do nosso paciente da noite. É o paciente P. Ele tem 12 anos, é do sexo masculino, mora com o pai, a irmã, o cunhado e 2 sobrinhos bebês. Cursa o 7º ano em escola particular, é católico praticante com a família, faz aula de inglês, futebol, karatê e de reforço escolar. Tem poucos amigos na escola e interage principalmente com adultos e primos menores que ele. A aparência do paciente é de bem cuidado, certo excesso de peso, muito educado, atencioso e gentil. Nos atendimentos, ele mantém regularidade, pontualidade e ótimo vínculo com a terapeuta. Sua voz é calma, comunica-se muito bem e demonstra sempre estar bem-humorado. Temos aqui alguns apontamentos sobre a irmã do nosso paciente. A procura pelo atendimento foi por meio da indicação de amigas da irmã e a partir do encaminhamento da pediatra e endocrinologista com a queixa principal de enurese noturna, após várias avaliações clínicas. Isso quer dizer para a gente, naturalmente, que as causas fisiológicas que poderiam estar promovendo essa enurese noturna foram procuradas, né, pela pediatra, pela endocrinologista, e não foi encontrada nenhuma causa fisiológica para a enurese noturna. Então, se parte da premissa de que se acredita que essa enurese é algo da ordem psicogênica, ou seja, de origem psíquica. E é aí que nós, então, operamos. A irmã relatou que a enurese começou logo após o falecimento de sua mãe, 1 ano e 4 meses do início do tratamento.
Relatou que sua mãe engravidou dele com 38 anos e quando ela, a irmã, já estava com 17, e foi uma surpresa para a família. Disse ter sido uma gravidez de risco devido à hipertensão da mãe, levando a um parto prematuro. Comentou que o menino trouxe muita alegria para toda a família e que, inclusive, ela exercia um cuidado muito maternal com o irmão, acreditando ser devido à diferença de idade. E que o apaixonamento provocado pela situação de ter uma criança em casa depois de tanto tempo e as melhoras na condição financeira da família favoreceram muitos mimos e maus costumes ao menino. Contou que mesmo depois de se casar e sair de casa, continuou muito próxima do irmão, e que esse frequentava sua casa constantemente. Disse que o menino dormia num período na cama junto com os pais, e depois o pai passou a dormir no quarto do menino e o menino junto com a mãe no quarto dela, justificando que a mãe, por estar no climatério, sentia necessidade de usar o ar-condicionado. Contudo, o marido não gostava. Contou que no dia da morte da mãe, aos 49 anos, o menino de 11 estava dormindo em sua casa, na casa da irmã. E na madrugada recebeu uma ligação do pai dizendo que sua mãe havia passado mal. Ao chegar na casa dos pais com o irmão, sua mãe estava sendo socorrida, contudo já havia falecido devido a um infarto fulminante. Tal fato desencadeou forte mobilização na família toda, que é extensa e mantém muito contato entre si, devido à agressividade da notícia inesperada, justificando que o único problema de sua mãe era a hipertensão, muito bem tratada e assistida. Segundo seu relato, a mãe era muito querida por muitas pessoas e pela comunidade religiosa, por exercer muitas atividades com os amigos e família. Disse que havia descoberto sua gravidez havia pouco tempo, que toda a família se alegrava muito com isso, pois foi conquistada após 4 anos de casamento e tratamento de fertilização. E em decorrência desses acontecimentos, se sentiu muito mal e, ao ter atendimento médico, veio descobrir que seriam gêmeos. Nos apontamentos sobre o paciente, a gente tem um relato que nos conta aqui. Nos atendimentos com o paciente, ficou percebido que o aumento da enurese aconteceu com a chegada dos sobrinhos. Contudo, ele só trouxe inserção sobre esse assunto depois de 4 sessões, sendo observado certa frustração, culpa e embaraço e afastamento de atividades sociais que demandam dormir fora de casa, entretanto, com percepção do acolhimento familiar. Ele tem boa interação com a família, fazem muitas atividades juntos, gosta de cuidar e brincar com os sobrinhos, e continua dormindo no quarto dos pais, com o pai, justificando não haver outro espaço na casa para ele. Ao relatar como foi a morte de sua mãe, contou que percebeu que não deveria ter dormido naquela noite na casa da irmã, que se estivesse junto da mãe, ele teria notado que ela não estava bem e poderia ter pedido ajuda a tempo. Nos jogos e brincadeiras, mesmo muito educado, ele gosta de assumir o controle. Ele que embaralha e distribui as cartas, ele sempre se posiciona para ser figura de autoridade, investigador, o banco, e apresenta as regras do jogo e não se abala com derrotas. Em atividades como o baralho das emoções, ele preenche descrevendo suas emoções durante a semana, somente apontando como tranquilo, feliz e cansado. Com exceção de certa vez ter descrito como ansioso na véspera de começar as aulas e amedrontado em outra situação. Ao discorrerem situações em que se sente amedrontado, o paciente relatou ficar nervoso quando a irmã sai de casa, principalmente à noite, mesmo acompanhada, pois pensa que pode acontecer alguma coisa ruim com ela ou eles, sentindo dor de barriga e só conseguindo adormecer quando todos estão em casa. Ele costuma receber alguns primos e amigos em sua casa e muitas poucas vezes frequenta a casa de amigos e primos, por não se sentir à vontade. Relata que sente menos saudades da mãe, que se percebe sempre feliz e que as coisas desagradáveis o afetam muito pouco, pois se sente mal, mas que isso passa logo e ele volta a estar bem. Com suas notas e tarefas escolares, demonstra ser competitivo,
se desafia a ir melhor e se supera o tempo todo e não abre mão das aulas de reforço com a professora particular, mesmo indo bem na escola. Após aproximadamente 8 sessões, reduziu muito a frequência da enurese, acontecendo 3 ou 4 vezes por semana. E, em dado momento, começou a acontecer em torno de 2 vezes na semana, coincidindo com a mudança de rotina do pai, que passou a acordar e sair para trabalhar 4 horas da manhã. Ele e a família, no decorrer do processo, adotaram várias estratégias para tentar controlar a enurese, como não tomando água após as 20 horas, indo ao banheiro antes de dormir, mapeando o horário do xixi, colocando despertador para acordá-lo antes de molhar a cama, e o pai acordando de madrugada. Nas brincadeiras e jogos, foi apontada sua necessidade de controle, de segurança, e na hipótese dele estar controlando o próprio pai por meio do xixi, uma vez que na tentativa de evitá-lo, o pai tem que acordar e ele também, podendo evitar que o acontecido com sua mãe não ocorra também com o pai. Percebeu-se seu medo de perder e os prejuízos que o sentir medo na ausência de seus entes queridos lhe tem prejudicado. Na atualidade, ele tem ficado cada vez mais tempo sem fazer xixi na cama, chegando até a ficar 20 dias. No entanto, quando isso acontece, coincide com a véspera do atendimento. Bom, temos aqui então, né, o nosso relato do nosso caso clínico de hoje, paciente P, de 12 anos. Fiquem à vontade para trazer as pontuações, colaborações de vocês, o que chamou a atenção. Vamos ouvi-los, vão levantando a mãozinha virtual, fazendo aquela fila de participação. Vou passando a fala para vocês. E, na medida das pontuações, vou comentando alguma coisa. Vamos iniciar com... Acho que o José abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, José? José Francisco? Ah, não, vou ouvir mais meus colegas. Ok. Seu microfone abriu aqui pra gente, então vou fechar, ok? Para não dar tá. microfonia. Isso. Prontinho. Márcia? Todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite a todos, ao professor. Boa noite. Eu li o texto e eu fiquei com dó do menino, porque em vez de um irmãozinho, ele ganhou 2, tem que lidar com os 2 agora. Bom, o Freud provavelmente iria explorar essa enurese noturna dele, né, como um sintoma que pode ser até, vamos falar assim, interpretado como o quê? Como se fosse um ato falho. Se é que eu posso usar essa expressão. Um ato que não é intencional, mas que revela um conflito psicológico muito, vamos dizer, subjacente, né? Essa enurese enurese noturna, né? Começou após o falecimento da mãe, o que pode sugerir que é um evento traumático, e é muito óbvio isso. Eu também vou destacar a relação que ele tem com a irmã, né? Que é uma ligação maternal. Eu acho que ele, vamos dizer assim, terminou de viver os sentimentos filho-mãe com a irmã. De forma que ele reage a isso, a forma como ele reage, da maneira que ele reage, a gente pode, vamos dizer assim, explorar mais para entender o quê? O luto, né? O próprio luto dele e o processo de identificação com ele. Agora, me chamou também a atenção, vamos dizer assim, o medo dele, né, de perder as pessoas, os entes queridos, exemplificado pela saída da irmã à noite, que ele não gosta e não dorme enquanto ela não volta, né? E é uma forma, vamos assim dizer, de também explicar o complexo de Édipo. Essa perda, que já houve uma, ele não quer ter a outra agora. Esse paciente jovem, né,
ele está vivendo um conflito entre o desejo dele de ser autônomo, mas de outra maneira, essa enurese também exige o quê? A proteção. E a questão da competitividade, eu fui lançando assim os itens, né? A questão da competitividade, eu até escrevi aqui assim, é uma necessidade de controle dele, e nos jogos e competições ele mostra isso, e também pode ser analisada à luz da proposta do Freud como uma tentativa de lidar com os próprios sentimentos de impotência e de insegurança. Ele sai na frente sempre, né? Eu sempre me pergunto como é que a gente, depois que eu li, eu me perguntei como é que a gente exploraria essa mudança da rotina do pai, que eu acho isso muito significativo na história toda, na questão toda. Porque se não me engano, essa mudança da rotina do pai de sair às 4 horas da manhã aumentou a enurese, não foi isso? Houve um aumento da enurese dele. E essa é uma forma, vamos dizer assim, inconsciente que ele tem de buscar essa manipulação, de manipular, né? Essa proteção, vamos dizer assim, que ele gostaria que... Esse é um sintoma que mostra que ele busca a atenção do pai, então ele manipula, né? Tem uma coisa que eu ando lendo, Lacan, mas é assim, não tanto quanto eu gostaria. Mas eu li qualquer coisa sobre a questão do nome do pai. Depois o senhor vai me falar o que significa isso, mas eu lembrei que o que eu li, pelo menos o que ficou, foi que esse nome do pai, ele é uma questão simbólica, não é isso? Porque, por exemplo, se uma criança tem ou não tem um pai, ele tem o símbolo de que o pai era, pela boca dos outros, pela história contada, não é isso? Ou estou errada? Oi, Márcia, está me ouvindo? Sua imagem travou aqui para mim. Ai, jura? Agora voltou. Tá. Voltou. Você entendeu o que eu falei? Entendi sua pergunta sobre o conceito de nome do pai, né? Para quem nunca ouviu, e aí naturalmente não vou me estender muito na conceituação lacaniana, porque senão a gente ganha a noite juntos aqui, mas para quem nunca ouviu sobre esse conceito que a Márcia acabou de falar, né? Nome do pai, primeira coisa importante é dizer o que ele não é. Então, o nome do pai não é o nome de batismo do pai de ninguém, certo? Então, não é o João, não é o Pedro, não é o Lucas. O nome do pai para o Lacan é um conceito específico que nós tomamos e que o Lacan chama de significante. Esse nome do pai, para que a gente entenda, então, o que é o nome do pai, nós temos que entender o que é um significante. E esse significante em especial, ele vai estar presente, Márcia, no que o Lacan chama de metáfora paterna. Esse nome do pai é o que faz com que a metáfora paterna se valide. Quando o significante nome do pai, ele não está presente, ele é fora excluído, isso significa dizer que a metáfora paterna fracassa, e aí nós não temos uma estrutura do sujeito que vai ser orientada falicamente, entende? E aí veja que nessa fala, provavelmente algumas pessoas vão falar, professor, eu entendi as 2 primeiras palavras que você falou, o restante eu perdi todo. Mas veja, natural, porque a gente precisa falar sobre o complexo de Édipo em Lacan, diferenciando ele de Freud. Lacan diferencia, dividindo o complexo de Édipo em 3 tempos lógicos, diferente de Freud, que localiza o complexo de Édipo na fase fálica, né? Ali no período de desenvolvimento dele. Dentro desses 3 tempos lógicos do complexo de Édipo de Lacan, a gente precisa estudar significante e significado, que é o que ele retira da linguística estrutural do Fernando Saussure, e estudar a metáfora paterna, para que a gente possa entender também o conceito de falo, que é um conceito fundamental, porque a partir de uma coisa que se chama bearro, que é a afirmação simbólica da castração, nós vamos ter 2 estruturas, que é a neurose e a perversão. E quando não há a bearro, a afirmação simbólica da castração, a gente tem o que a gente chama de ferverfo, que é a foraclusão. Ou seja, essa foraclusão do significante, que é bem o significante nome do pai.
ele é fora cluído, entende? E aí, para que a gente amarre minimamente uma compreensão, ou pelo menos estreite um pouco mais essa compreensão, o fato de alguém ter ou não ter a figura do pai, enquanto biológica, presente no seio familiar, não necessariamente indica que esse nome do pai vai estar ausente, porque ele, de fato, representa a função simbólica do pai, e não exatamente o pai biológico. Presente. Isso, e não exatamente o pai biológico, mas um pai simbólico que vai operar nesse processo que se chama de metáfora paterna, né? Ou seja, o nome do pai, em resumo, Márcia, será o significante que substituirá o desejo materno para o sujeito. E essa substituição, quando o nome do pai substitui o desejo materno, gera um efeito metafórico, cujo resultado desse efeito metafórico é colocar o falo no campo do grande outro. E aí, para a gente entender mais sobre isso, com gráficos, com desenhos, pouco a pouco, venham fazer meu curso de introdução à clínica lacaniana aqui pelo IBPC, Momento Merchan, né? Obrigado, Márcia, por permitir esse Momento Merchan, certo? Venham fazer o curso de Lacan, que lá a gente vai ter tempo para que todo mundo entenda bem esse conceito. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, me desculpe se não é próprio, mas é aproveitar o seu momento, Márcia, porque no site está dizendo que já começou. Sim, já começou, a gente já está com a turma em andamento, não sei se ainda existem inscrições abertas para essa turma agora, ou se terá que se esperar, né, a próxima turma. E quando seria? Os encontros estão sendo gravados, a gente ainda está na metade do curso. Então, eu não sei se de repente ainda está com inscrições abertas para quem quiser adentrar, ter acesso às gravações e seguir com as aulas ao vivo, né? Aí só vocês podem descobrir com o BPC, nesse caso, com o pessoal da coordenação. Tá. Finalizando, professor, aqui, tá? Eu me enganei, então, eu entendi o que era o nome do pai, en passant, lógico, né? Mas eu não acho que agora que você falou, não acho mais que se adequa a isso, porque eu achava que era uma figura simbólica representante da autoridade, mais, e das regras e tal, do psiquismo da criança, mas não se encaixa nesse caso, né? E, na verdade, a questão da relação dele com o pai, ele explora a rotina do pai, né? Porque ele instintivamente, sem saber, inconscientemente, melhor falando, ele se sente desprotegido, porque o pai não mais está ali no período depois das 4 horas da manhã. Enfim, ele sobre a competitividade também já falei, né? Mas é isso mesmo. Eu esperava, como é que é assim, encaixar outras coisas, mas o que me chamou a atenção no final foi que ele tem uma ótima transferência, digamos assim, com o terapeuta, né? Com a terapeuta, né, nesse caso. Perdão, essa relação dele com ela é positiva, notei assim, que ele tem um vínculo bom e desempenha, isso é um papel muito importante na proposta, né, psicanalítica. E vai permitir, né, que ele possa fornecer mais coisas para a terapeuta, mais insights, mais questionamentos, né, vai dar links para ela trabalhar, digamos assim, né. Isso. Obrigado, Márcia. Só um ponto do que você trouxe, quando você falou da enurese enquanto um ato falho, não é necessariamente um ato falho, mas porque um ato falho, ele tem algumas peculiaridades, mas faz parte do que a gente chama de formações do inconsciente. Então, a enurese dele é um sintoma. A gente tem 4 formações do inconsciente em Freud: os atos falhos, os xistes, os sintomas e os sonhos. Sim. Então, a enurese dele aparece como um sintoma, né? Sintoma, certo. Ok. Bom, vamos lá, então. André. Olá, boa noite. Me escutam bem? Boa noite, sim, André. Então, falar coisas que chamaram a atenção no relato do
analisante, do psicanalista. Aparentemente, pelo relato, né, há momentos que o paciente ele busca ressaltar o superego. Então, ele busca fazer uma série de atividades em que ele toma para si o centro do processo de adultização. Então, são pequenas coisas que ele se coloca como centro desse processo, dessa adultização, que provavelmente tem relação com a figura do pai, né? Já que ele fazia uma troca, uma substituição, até como um colega ressaltou, como ele fazia uma inversão, indo para a cama da mãe e o pai indo para o quarto dele, ele ia para a cama da mãe e fazia esse processo de estar numa proximidade com a mãe, que é uma proximidade de substituição em relação ao pai. Uma outra coisa que chama a atenção no sintoma da enurese é que possivelmente é algo que o psicanalista pode investigar, se são reminiscências da própria fase de controle, né, de micção das fezes, se está nessa fase, que é a fase anal, se tem alguma coisa que se remete a essa fase do controle, né? E aí, nessas relações, se isso acontece por causa dessa fase ou se tem alguma coisa a ver com angústia, né? Angústia e ansiedade, mas especialmente na forma da angústia como uma forma de desejo, na visão lacaniana, principalmente porque chama atenção essa angústia em relação à própria atenção que será recebida pelo psicanalista, né? Ele tem a micção na noite anterior à sessão. Então, isso chama bastante atenção, a forma pela qual ele vai tomar para si a angústia, de alguma maneira, como de alguma maneira como desejo, né? Desejo de atenção, desejo de observação do próprio psicanalista e atendimento dessa pulsão. Então, eu acho que não sei se é um caso, não me parece ser um caso de fácil elucidação, né? É um caso que tem muitas entradas para o psicanalista, mas que ele já está, o psicanalista ela já está numa fase mais madura de transferência realizada, enfim, de uma série de avanços que ela já conseguiu. Tá? Então, foi esse mais ou menos foram essas coisas que me chamaram a atenção. Tá? Obrigado. Obrigado, André, já comento. Diziane. Boa noite. Boa noite. O que eu notei foi a questão dele ter aumentado a enurese assim que os sobrinhos nasceram. Porque o que me chama a atenção é que ele tem uma competição com os sobrinhos, visto que ele era a única criança da família até então. Tanto ele era o paparicado, ele dormia com a mãe, né? Igual quando é bem bebezinho, né? Então, para mim, essa questão dele ter a enurese assim aumentada, assim que ao nascimento dos sobrinhos, vem mais a regressão. Eu lembrei disso bem porque quando meu irmão nasceu, eu voltei a mamadeira. Então, vem uma competição para continuar sendo o bebê da família, né? Outra questão que me chamou a atenção foi dele gostar de ter o controle. Então, consciente ou inconscientemente, ele gosta de controlar. Então, ele já controla desde bem pequeno, que ele dorme com a mãe, tanto que ele dorme com a mãe, tirando até o pai da própria cama. Dormiu com a mãe até a mãe falecer. E agora ele dorme com o pai. Pode ser a questão do controle dele
saber se vai acontecer algo com o pai ou não, mas também pode ser a questão dele ter realmente esse controle de estar onde ele quer. E também, para mim, essa questão dele estar melhorando, estar progredindo, é esse vínculo que ele tem bem próximo, né, com a psicanalista, que faz com que ele queira a aprovação dela. Ele gosta de ter a aprovação dos adultos, portanto que ele é muito educado, né? Ele gosta de brincar com os sobrinhos, é um menino que é muito bom, vai muito bem na escola, então ele gosta de ter essa atenção dos adultos. E por ter esse vínculo tão próximo com a terapeuta, quando ele está melhorando, que ele fica 20 dias sem ter a enurese noturna, né? Pode acarretar ele perder essa sessão, e perder esse encontro e essa atenção exclusiva de um adulto que ele quer. Ele quer essa atenção deste adulto. E como que ele controla? Ele faz xixi no dia anterior. Então, ele não pode receber alta, porque ele ainda está com o problema. Então, ele continua controlando toda a situação. Ele controlou para dormir com a mãe, ele controla a situação com a família, e ele não conseguiu controlar a situação com os sobrinhos, porque não tem como ele fazer os sobrinhos desaparecerem, né? Ele não tem como ele voltar a ser a única criança da família. E assim, para mim ficou bem clara essa questão do controle, pelo menos a impressão, né? Quer dizer, não ficou claro, mas a impressão dele voltar a ter enurese noturna justamente no dia anterior à sessão, porque é uma forma realmente de impedir que ele receba alta. Para mim, assim, foi o que mais me chamou a atenção. São muitos pontos, mas o que mais me chamou a atenção. E eu fiquei feliz pela família que ele tem, né? São pessoas que o tratam muito bem e ele tem muito suporte. Uhum. Muito bom, Lisiana. Eu já comento. Edné? Oi, boa noite a todos. Eu vou até ler para ser mais rápida, porque eu anotei muita coisa. Eu concordo com o André quando ele fala que não é um caso simples. Gente, não é um caso simples. Personalidade desse menino suscita, assim, um leque de possibilidades de você aprofundar e trabalhar, né? Concordo com a Disiane. Eu acho também que ele usa a enurese como um instrumento de controle. O xixi na cama normalmente é um transtorno que impacta diretamente a vida escolar, além de afetar a autoestima, mas no caso dele, não demonstra baixa autoestima, apesar da necessidade de superação constante, de demonstrar liderança e controle. Não ficou claro se ele mesmo, por exemplo, limpa a sua sujeira ou se ele deixa isso para os outros, né? Como já tem idade, seria interessante ele arcar com as consequências de fazer o xixi na cama. Não ficou claro se a família será chamada para algumas sessões, pois é difícil influenciar diretamente o ambiente da criança, sendo mais fácil auxiliá-la a modificar seu próprio comportamento. Isso eu tiro da Klein. Segundo Klein, né, dotando-a de maior resistência para enfrentar as tensões e adaptá-la melhor ao seu ambiente. Então, eu queria trazer a Klein para a discussão, apesar de que ele já está numa fase pré-adolescente, né? Ele é uma pessoa competitiva, ele é esforçado na escola, ele busca sempre a superação, é educado, gentil, tem a voz calma, comunicativo, bem-humorado, chega a dar medo, né? É líder, perfeccionista, gosta de ter o controle e não se abala com derrotas, né? Então, com todas essas qualidades, era para fazer amigos de sua idade com facilidade, porém isso não acontece. Só não controla a enurese, ou a usa para manter a família sob controle, concordando aí com o que a Disiane colocou.
Ele interage bem com a terapeuta, talvez porque ela é mulher e adulta, tem aí uma certa transferência, uma certa substituição. Foi um filho temporão, né? Ele teve muitos mimos e ficou mal acostumado. Dormia com os pais e depois só com a mãe, quer dizer, ele é dominador, ele expulsou o pai do quarto, da cama. Tem aí um Édipo mal resolvido. A mãe morre inesperadamente numa noite em que ele estava na casa da irmã, então ele se culpa, né, por estar ausente, porque na cabeça dele talvez ele pudesse ter ajudado. E talvez sim, talvez pudesse mesmo ter ajudado. A enurese noturna começou após a morte da mãe e aumentou após o nascimento dos gêmeos da irmã, ou seja, perdeu novamente a figura da mãe/irmã. Tem mais um luto aí para ser processado. Tem medo de que algo possa acontecer à sua irmã, sente dor de barriga e só consegue dormir quando todos estão em casa. Eu vejo aí uma possibilidade grande dele desenvolver um toque assim absurdo. Ele não se sente à vontade na casa dos outros, né? Quer dizer, a sua casa é o seu refúgio. Com as sessões, a enurese melhorou muito, principalmente após o pai voltar a trabalhar e ter de sair às 4 da manhã. Quer dizer, agora eu não preciso mais mostrar que eu estou fazendo xixi, porque não tem ninguém para ver. Será que é isso? Né? Não havia mais motivo para acordar molhado? Não sei. O pai o acordava de madrugada para fazer xixi, quer dizer, uma coisa assim que, né? Parece que ele alternava o sentimento de prazer com o controle sobre o pai e o medo de ser punido, remetendo à base da neurose do Édipo. Então, o xixi ainda volta quando tem que enfrentar situações mais delicadas, como na véspera de uma sessão de psicanálise. Então, assim, eu vejo um fractal de coisa assim para ser explorado, sabe? Bastante complexo esse caso número 5, desse garoto de 12 anos. É isso, professor. Obrigada, Edneia. Muito bom, já comento também suas colocações. Aparecida? Boa noite. Lendo, analisando o texto, eu percebi o que me chamou a atenção, até a Edneia fez a colocação também, é sobre o menino, ele carrega uma grande culpa na vida dele. Então, essa culpa, ele transfere, ele somatiza na enurese, né? Eu vejo também que ele disse que se ele não tivesse dormido na casa da irmã dele, ele tem a irmã dele como uma proteção muito forte, que ele sente que até é a proteção que ele quer adquirir da mãe, né? Então, por isso que ele tem essa relação profunda com a irmã. Então, ele disse que se ele tivesse dormido na casa com a mãe dele, ele podia ter socorrido a mãe, ter falado, né? Então, a minha questão é que esta culpa que ele carrega, que é muito grande, ele, então, transfere, somatiza na enurese. E vejo também que vem outras coisas também na vida dele, como o sentimento, né, de insegurança, o sentimento do medo de perder o pai também. Então, ele tem esse medo muito grande da perda do pai, né, do medo de perder o pai, apesar que ele controla o pai também, né, porque ele quer controlar o pai, porque ele também quer chamar a atenção do pai, né, ele quer ter também, apesar que ele é um menino muito carinhoso, um menino que tem, assim, boas qualidades, mas eu acredito que ele tem medo de não ser amado pelo pai, por isso que ele também somatiza aí na enurese, né? Então, eu fico vendo também o controle, né? Esse controle também é muito grande. Então, para mim, ficou muito forte aí essa questão de como superar isso, né? Essa questão da enurese,
como ele superar, né, tendo esses sentimentos, essa questão aí do medo, essa questão da culpa. Então, penso que precisa trabalhar muito aí, principalmente a culpa que ele carrega. É só isso, professor? Obrigado, Aparecida. Já comento também. Lucy. Oi, Lúcia Jesus. Vocês estão me ouvindo, gente? Primeiro? Ok, outro. Oi, Lúcia. Só não estou te ouvindo. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Não. Vocês ouvem a Lúcia, pessoal? Não, né? Não, professor. Não. Não, Lúcia, vê se você eu consegue não estou resolver. vendo a luz. Ok, vê se você consegue descobrir, Lúcia, o que foi, tá bom? Com isso eu vou passar para a Flávia, e aí depois a gente volta para você enquanto você resolve aí o microfone. Flávia? Olá, como a Aparecida disse, eu também acho que é uma somatização das emoções dele, essa enurese, e principalmente por ele ser uma criança muito comportada, já que ele foi um filho, um presente para a família toda, muito querido, foi muito amado por todo mundo, então talvez ele reprima os sentimentos dele, as emoções dele, para manter essa imagem, né? E tanto é que ele está sempre penteado, ele está sempre nos jogos das emoções, ele raramente ele demonstra alguma emoção que seja negativa, então ele pode estar reprimindo essas emoções dele que está sendo somatizada pela enurese. E provavelmente também com a chegada desses sobrinhos gerou essa insegurança nele, por ter sido o neném da família, o presente de todo mundo, e com relação também a manter também esse lugar, né, como a criança, a família, sendo visto pelo pai, pela irmã, e acho que só isso mesmo que veio aqui na minha cabeça agora. Obrigado, Flávia. Eu já comento. Lúcia? Conseguiu? Não. E agora? Consegue me ouvir? Agora sim, agora sim. Tá. O fone tá ruim. Tem muito conteúdo nesse material. Muita coisa que eu vou falar, até já foi dita, eu não vou repetir, mas eu acho que a análise que eu estou fazendo está fazendo muito sentido para mim. Algumas coisas que me chamaram a atenção. Ele parece um menino super ocupado. Ele estuda, faz inglês, futebol, karatê e reforço escolar. Ele dorme no quarto, ainda dorme no quarto, com o pai, alegando que não tem outro espaço na casa para ele. Mas mais acima, fala que o pai dormia no quarto dele e ele dormia no quarto dos pais com a mãe. Parece que o menino está ocupando um espaço do adulto, como se ele quisesse ser o adulto. Ele lida bem com os adultos e com as crianças menores, mas não interage tão bem com pessoas da idade dele, pelo menos é o que dá para entender aqui. Me pareceu que essa situação começou quando a mãe acabou levando ele para dormir com ela e deixando o pai dormindo no quarto, né, fazendo uma inversão de papéis no quarto do menino. Depois ele substitui isso pela irmã mais velha, que acaba ocupando um pouco o espaço de mãe, e parece mesmo que ele está usando essa enurese como uma ferramenta, tanto para controlar o pai, como a irmã e até mesmo o terapeuta. Ao mesmo tempo, alguém falou também, faz sentido para mim, que como ele é muito bonzinho, muito legal, muito tranquilo, pode ser uma forma dele descarregar a raiva que ele está sentindo. A agressividade que ele não pode expressar
porque ele precisa ser um menino bom para ele ser querido pelos adultos. Então, quando ele dorme, ele acaba disparando isso e sei lá, expressando a raiva dele, ou a agressividade que ele está tendo que conter, usando a enurese. Foi o que me chamou a atenção. Uhum. Bom, muito bom. Acho que vocês fizeram levantamentos muito interessantes das hipóteses de leitura, o modo como vocês interpretaram. Acho que se complementam bastante em muitos aspectos. Isso nos remete um pouco a pensarmos algumas especificidades. Se mais alguém quiser falar, pessoal, é só levantar a mão, né, que a gente faz novamente uma bateria de participação. Mas isso me remete especificadamente a abrir o parêntese para que a gente fale um pouco sobre a própria ideia da psicanálise infantil, né? Quer dizer, na clínica de vocês, possa ser que apareçam familiares trazendo ao consultório, à clínica, né, crianças. E, nesse sentido, no campo da psicanálise, na história da psicanálise, a gente tem, do ponto de vista de movimento histórico, duas perspectivas bastante contrastantes, né? Uma que foi defendida durante muito tempo pela Anna Freud e outra que foi defendida pela Melanie Klein. Então, são duas psicanalistas infantis que fazem parte da história da psicanálise e que, entre elas, inclusive, se a gente tivesse uma revista Fuxico da psicanálise, que não temos, né? Mas teria muita treta, muito problema entre Melanie Klein e Anna Freud. Inclusive, nesses períodos, a gente está falando aqui de congressos de psicanálise acontecendo, elas tinham posições diferentes sobre como deveria ser a psicanálise com crianças, né? Dito de maneira bastante sintética, Ana Freud acreditava que a criança não era capaz de estabelecer transferência e a relação clínica da psicanálise com a criança deveria ser muito voltada para um processo de educação. Então, seria como um desdobramento pedagógico dentro de um set clínico. Já a Melanie Klein defendia que a criança era completamente capaz de transferência e que, se nós não tínhamos com a criança a livre associação, que, por exemplo, a gente tem com os adultos, nós tínhamos como ter um equivalente da livre associação através dos jogos e brincadeiras, já que esses jogos e brincadeiras davam espaço para que a criança trouxesse o seu mundo fantasístico para dentro da linguagem. E nós, então, operaríamos nesse sentido, não através da livre associação, não colocando a criança no divã, mas através de um espaço lúdico, onde a gente oferecesse jogos, brincadeiras, possibilidade de expressão linguística, e estando o psicanalista atento para a sensibilidade do nível da linguagem da criança, seria possível fazer uma psicanálise que visasse a mesma qualidade, por exemplo, do que a gente visa com o adulto, certo? Então, a gente tem aí duas posições que eram defendidas, eram discutidas nos congressos de psicanálise, elas discutiam bastante, inclusive isso levou um outro importante psicanalista infantil chamado Donald Winnicott, que era pediatra também, a criar o grupo do meio. O Winnicott não gostava da discussão das duas, inclusive aconselhava as duas a desfazerem seus grupos enquanto ainda estavam vivas, ele tinha uma ideia mais integradora, né? E ele criou esse grupo do meio. Então, o Winnicott é outro psicanalista também infantil muito interessante. De qualquer forma, então, nós temos essas duas perspectivas clínicas, particularmente me interessa muito mais nesse sentido entre Anna Freud e Melanie Klein, e a visão da Melanie Klein. Eu acho uma visão mais interessante e também mais próxima da visão do que a gente tem na clínica lacaniana. Para quem tiver interesse, pessoal, em se aprofundar um pouco mais sobre a psicanálise infantil, autores como Melanie Klein, Donald Winnicott são indispensáveis. Françoise Douton também é uma importantíssima psicanalista. Maud Mononi também é outra muito importante. E da Françoise Douton vocês encontram, inclusive no YouTube, tem um documentário dela chamado Psicanálise de Criança. Para quem tiver interesse em assistir, é um documentário legal, onde ela fala algumas coisas sobre a prática clínica dela, tem algumas entrevistas com alguns outros psicanalistas da época que estavam junto com ela, e dá para a gente uma noção interessante do que ela propõe enquanto clínica. Feito esse
essa espécie quase de epígrafe, né, para poder falar do caso, que é só para a gente ter uma contextualização histórica da psicanálise infantil. Vamos adentrar, então, ao caso, conforme vocês foram levantando hipóteses muito interessantes aí para se pensar. Uma das coisas, pessoal, que é muito importante que nós tenhamos em mente, quando, por exemplo, a gente recebe uma criança na clínica, é que, geralmente, acho que tem o microfone aberto. Oi, Diziana, você quer falar? Não, né? Bom, então, quando a gente recebe na clínica uma criança, essa criança geralmente é levada pelos seus cuidadores. Ela é levada por quem exerce a função materna e por quem exerce a função paterna, por exemplo, né? Quando acontece. Isso nos permite trabalhar com uma perspectiva de dupla demanda. O que é essa dupla demanda? Geralmente, os cuidadores vão trazer a criança e são os cuidadores que vão nomear o mal-estar da criança. Ou seja, eles trazem e dizem, olha, o problema do fulano é esse aqui, está aqui na lista, e aí a gente espera que você conserte e me devolve. Mais ou menos dentro dessa lógica, né? Ou seja, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que o nosso paciente é a criança. Mais que isso, não necessariamente nos impede de também prestar atenção na demanda dos adultos que trazem a criança. Mas o que eu estou tentando pontuar para vocês, depois de ter falado um pouco sobre a história da psicanálise, é que nós devemos ter esse cuidado de saber que, às vezes, pode acontecer de os pais trazerem uma criança, nomeando um problema da criança e um problema que demanda análise em tal lugar. E na medida em que a gente começa o tratamento clínico com essa criança, podem surgir demandas da própria criança que não tem a ver necessariamente com aquilo que os pais acham que são o problema da criança, entende? E aí, nesse sentido, é importante a gente entender que a gente vai lidar com o processo de dupla demanda. Tem as expectativas dos familiares e tem também a criança que está ali conosco. Algumas pessoas pensam, alguns psicanalistas pensam, que nós devemos ignorar as demandas da família e focar nas demandas da criança, porque a criança é o nosso paciente, é o nosso analisado. Outros já acham que, ao fazermos isso, nós estamos, de certa forma, prejudicando o próprio tratamento analítico, já que, de certo modo, essa criança está inserida num contexto familiar e é importante ter um tempo também para escutar a família. E, nesse sentido, me parece que essa posição é mais interessante. Desde que nós não esqueçamos que existe uma demanda na criança, não tem problema algum a gente escutar o que os familiares apontam de demanda da criança, entende? E aí, nesse sentido, a Michelle Roman Faria, que é uma psicanalista brasileira, né, tenho o prazer de fazer algumas trocas com ela, a Michelle, ela tem uma pergunta que ela considera que é muito interessante que a gente faça para os pais, quando os pais trazem os seus filhos para a clínica, né? Ou seja, ela diz o seguinte, ela diz que uma pergunta que às vezes a gente esquece de fazer para os pais, quando eles trazem e apresentam o mal-estar da criança, é uma pergunta muito simples, mas crucial, que é, olha, e como é que vocês lidam com isso? Ou seja, como é que vocês têm lidado com o fato da criança estar apresentando os problemas que está apresentando? E às vezes é muito importante que a gente escute como os pais lidam com aquilo que eles apontam enquanto queixa para essa criança, certo? Feito essa ressalva, é importante também, né, ainda introdutória, para a gente falar agora mais sobre o caso, percebam que eu passei por 2 pontos importantes. Primeiro, falei um pouquinho sobre a história da psicanálise infantil, depois falei sobre o fato de nós, na clínica, recebermos crianças que estão sendo trazidas por adultos e que, em algumas situações, o que as crianças apresentam não tem a ver com o que os adultos dizem. Pode não ter a ver. Agora vamos falar do caso em si, né, do nosso caso, do nosso analisando. Oi, Lucimara. Antes de eu entrar, deixa eu ouvir. Lucimara? Estava tentando aqui ligar o microfone. Boa noite. Boa noite.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas também gostaria de aproveitar, já que eu levantei a mãozinha, para pontuar uma coisa que eu percebi também. Quando fala que ele estava tendo aula de reforço, dá a entender que ele não está indo bem no aprendizado. Então, é um ponto aí para se olhar. E o que eu queria perguntar é como que a psicanálise trabalha no atendimento com a criança que está com esse problema. Se a psicanálise, ela pode ir até a escola, por exemplo. Porque o psicólogo, quando o psicólogo trabalha, mesmo na linha psicanalítica, ele vai, dependendo do caso, ele entra em contato com a escola. Gostaria de saber como que é o trabalho da psicanálise, né? Sobre o que você falou, observando a família, os pais, aqueles que trouxeram, na minha experiência, a maior parte da minha experiência, quando eu atendi criança, vem com uma queixa, os pais ou aquele que traz, vem com uma queixa, mas geralmente a criança traz outra. E aí eu acho muito interessante, porque tem que trabalhar, assim, no meu entendimento, tem que trabalhar com os pais, com a família, para ajudar a criança, porque eu acredito que a criança sempre ela quer mudar. O problema maior são os adultos, que muitas vezes eles não querem a mudança e deixa aquele peso na criança, e aí a criança sofre. Essa é a minha colocação que eu queria dizer. Obrigado, Lucimara. Sobre o ponto que você trouxe do caso, alguém até pontuou aqui no chat, né? Que, na verdade, apesar dele estar tendo aulas de reforço, o texto diz a gente que ele está indo muito bem na escola, que, do ponto de vista das demandas escolares, essa aula de reforço seria, inclusive, dispensável. Mas é uma professora, e, de fato, ele faz questão de ir, mesmo estando bem na escola, mesmo aparentemente não sendo necessário para a escola. Mas ainda assim ele faz questão de ir. E aí isso levanta para a gente, talvez, a possibilidade, né, de pensar agora a realidade psíquica dessa criança. E é isso que eu queria que a gente desse uma maior atenção nesse momento. Quando a gente recebe, pessoal, qualquer analisando, e isso vale para criança e vale para um adulto, e esse analisando traz uma ordem sintomática, vamos lembrar que o nosso papel na clínica, primeiro, é entender o seguinte: aquilo ali que a gente está vendo é a melhor condição que aquele sujeito conseguiu para lidar com o que ele está tendo que lidar. Ele chega na sua clínica demonstrando para você, analista, a melhor condição que ele tem para ser quem ele é na relação com os outros e consigo, e com a realidade que ele vive. Isso nos leva a uma percepção e a uma pergunta muito importante. Quando Freud diz que o sintoma é uma formação de compromisso, ele está dizendo para a gente, dentre outras coisas, que clinicamente falando, não vamos nem entrar aqui no aspecto dos ganhos secundários do sintoma, mas ele está dizendo para a gente o seguinte: nós devemos nos perguntar por que esse sintoma é necessário para esta pessoa, quando adentra-se na clínica, entende? Ou seja, nós devemos nos interessar pelas manifestações do que o sintoma responde enquanto campo desejante para esse sujeito, quer seja adulto, quer seja criança, certo? Ou seja, nós nos interessamos pela ordem sintomática que é apresentada para a gente na clínica. E essa relação, ela nos interessa profundamente exatamente porque o sintoma é uma das formações do inconsciente. No caso específico aqui do P, a gente está vendo um menino que perdeu a mãe, né? Perdeu a mãe, inclusive, de forma súbita. Se fala que a mãe teve um infarto fulminante. E é um menino que, além de ter perdido a mãe, terá uma repercussão dessa vivência. Ou seja, a vivência e a como ele reage a essa vivência. E dentro desses processos
de reações que ele tem, a gente percebe o discurso de uma determinada fantasia que ele sustenta. Uma fantasia de que se ele estivesse junto da mãe no momento do luto, a mãe não teria morrido porque ele teria avisado, teria feito alguma coisa. Isso me parece ser um dos pontos específicos centrais do caso, porque aponta para um tipo de fantasia estrutural dele na relação com o outro, que está bastante simbolizada na relação dele com a mãe. Vejam que essa fantasia fala de uma ambivalência, ao mesmo tempo, de controle e proteção. Eu poderia estar lá, eu deveria estar lá, né? Ele aponta para uma falta em si, então essa falta em si, como a Aparecida bem pontuou, né? Faz com que a gente possa entender que existe aí uma expressão de culpa, porque a partir do momento em que, lembremos que culpa, na leitura freudiana, a partir da segunda tópica, é conflito entre eu e ideal do eu, certo? Então, quanto mais distante eu estou do meu ideal, mais culpa eu experimento. E ali na fala dele, de que ele poderia ter evitado a morte da mãe, existe um aspecto fantasístico, né? Porque a mãe morreu de infarto fulminante. Quer dizer que ele não poderia? Talvez ele realmente pudesse. Não sabemos, né? Talvez ele realmente pudesse. De repente a mãe começou a passar mal e aí de repente ele chamaria alguém até então. Mas a questão aí que está colocada é até que ponto nessa fala dele, essa fala diz sobre esse tipo de relação, de, por exemplo, se tivesse alguém por perto na hora, até que ponto ele está querendo dizer o seguinte, se tivesse alguém por perto na hora que minha mãe estava passando mal, eu poderia, essa pessoa poderia ter chamado alguém, ou até que ponto essa atribuição está voltada para si enquanto uma responsabilidade, entende? De cuidador da mãe, de controlador da mãe, de protetor da mãe, talvez também, né? E não sabemos até onde, porque o texto não nos diz, não sabemos exatamente até onde essa mãe carregava simbolicamente esse filho. Quais que eram os discursos que foram feitos para esse filho sobre ele mesmo, na relação com essa mãe. A gente diz que ele expulsa o pai, né, para ficar com a mãe, mas até que ponto, de repente, não é a mãe que expulsa o marido para poder ficar com o filho? São questões que nós também devemos levantar e ser sensíveis a elas, né? Em todo caso, permita-me fazer uma pergunta aqui para vocês. Respondam aqui pelo chat, quem puder e quiser, naturalmente, né? Daqui a pouco eu passo para a Andressa e para a Juliana a fala. Vocês acham que o P, através da enurese, ele está controlando ou ele está protegendo os familiares? Bom, algumas pessoas responderam aqui. A pergunta era quase que uma pegadinha também, né? Porque a ideia é que ele esteja fazendo os dois, né? Ou seja, proteger para controlar, talvez controlar para proteger. Então, nesse sentido, e pode isso, né, professor? É possível que ele esteja controlando e protegendo ao mesmo tempo? Aí a gente teria que se perguntar, nós somos ambivalentes ou não, segundo Freud? Podemos ter ambivalências? Porque a criança também pode ter ambivalências. Amor, ódio. Vocês percebem que na fala dessa criança, quando ela diz, olha, se eu estivesse lá, eu poderia ter evitado que minha mãe morresse? Das duas, uma. Ou isso está localizado no campo de uma fantasia específica da criança, que acha que apenas ela poderia salvar a mãe estando lá presente, ou também existe aí um campo de culpabilização por todos os outros que estavam lá e que deixaram minha mãe morrer. É outra possibilidade, entende? Por que minha mãe morreu? Porque eu não estava lá. Mas até que ponto a gente percebe na ansiedade dessa criança, também quando alguém sai de casa, né? Quando a irmã sai de casa, ele sente, né? E aí tem uma conversão no corpo, né? Ele fica com dor de barriga. Até que ponto a gente não está falando também de um efeito traumático de um luto, aonde ele vai exatamente para um tipo de posição
de, olha, se eu atribuo, através da minha fantasia, que minha mãe morreu porque eu não estava aqui e eu não estava por perto, faz sentido que eu agora, então, controle todo mundo, para evitar que outras pessoas da minha família morram também. Né? A questão aí é, isso impede dessa criança ter algum nível de satisfação secundária, apesar disso? Não, não impede. Então, todo o caso com o qual a gente tem que lidar é o seguinte, essa criança perdeu a mãe, essa criança tem um luto para ser elaborado, e nós não temos condições no tratamento de devolver essa mãe para essa criança. Né? O real do sofrimento humano já está aí presente na vida dessa criança, né? Houve uma perda dessa mãe, aconteceu uma castração, no sentido de entender que algo do que eu achava que podia controlar, agora eu percebo que não posso, né? Tem um tipo de castração pela via da morte que vem, que me separa de um sentimento de potência com o outro. Só que o que a gente percebe? Eu ainda mantenho um nível de fantasia de potência, a tal ponto que eu continuo tentando controlar as coisas, e isso é a minha maneira de conseguir lidar com esse luto, entende? E essa criança, nesse sentido, precisará de um tratamento que não difere muita coisa nesse sentido do adulto, que seja um tratamento que possa levá-lo a tomar um certo nível de distanciamento da sua cena fantasística, para poder entender-se, inclusive, com os próprios limites da experiência. E a gente vê que, uma vez que essa mãe é retirada dele, fica um buraco aí, fica uma falta que esse luto coloca para essa criança. E ele tenta preencher esse furo da mãe como ele pode, né? Talvez por isso, e aí a Disiane falou sobre esse aspecto, né? Até que ponto essa analista dele não adentra nesse campo transferencial enquanto talvez uma substituta da mãe? E se a criança entendeu que, suponhamos que a criança tenha entendido o seguinte, ela entendeu que ela está indo ver a analista porque ela faz xixi na cama. E agora ela se afeiçoa à analista e transfere para a analista sentimentos de uma carência materna. E se essa criança entender o seguinte, olha, no momento em que eu parar de fazer xixi na cama, eu paro de ver minha analista e aí eu perco minha analista. Perco ela. Então eu preciso continuar fazendo xixi na cama para poder garantir o meu encontro com a minha analista. Levantar essas hipóteses para nós é importante no sentido de nos aproximarmos de compreendermos por que o sintoma é necessário. Porque o ego, ele não abre mão da formação sintomática enquanto ele não encontra algo melhor, algo substitutivo, outro tipo de maneira de conciliação com a sua realidade sobre melhores bases. O nome desse processo de tentativa de não abrir mão é o que a gente chama de resistência, né? E uma resistência muito bem justificada, né? O sujeito aprendeu uma maneira de funcionar que faz ele sofrer menos. Por que ele vai abrir mão disso para sofrer mais? Né? A análise, de certa forma, precisa minimamente adentrar a esse campo de estruturação para poder trazer esses conflitos, mostrando à criança a possibilidade de tê-los sobre melhores bases. E aí, nesse sentido, fica uma questão, como é que a gente pode trabalhar, então, clinicamente falando, se a gente entender que essa criança traz uma cena fantasística de onipotência, e que essa cena fantasística de onipotência, inclusive, pode ser um núcleo patógeno do sentimento de culpa e do sentimento de controle que ela exerce. Como é que a gente pode trabalhar isso? Do ponto de vista do adulto, nós trabalharíamos a partir da livre associação, do discurso. Né? Se um adulto virasse para a gente e falasse assim, olha, porque se eu tivesse lá, minha mãe não teria morrido, entende? Nós iríamos questionar essa frase, não iríamos? A gente iria pontuar, olha, fala mais sobre isso. Por que você acha que se você tivesse lá, ela não teria morrido? Ah, porque eu teria feito alguma coisa assim, 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 entende? Ela não estaria sozinha. Bom, mas não tinha outras pessoas na casa? Ah, tinha, mas nenhuma é como eu era para ela. E aí a gente vai se interessar mais e mais sobre essa narrativa para entender aonde é que esse cenário da realidade psíquica
né, chega a mostrar como esse sujeito está vivenciando psiquicamente aquilo que foi colocado na realidade objetiva, que é a perda da mãe. No caso da criança, o que os psicanalistas infantis elaboram para a gente é a possibilidade de fazer esse acesso pela via do brincar, pela via dos jogos e brincadeiras, e pela via da linguagem da criança expressa nesse campo. Então, há muitas formas da gente trabalhar isso com essa criança. E aproximá-la do sentimento de frustração, no sentido da perda, pode ser um caminho, mas, ao mesmo tempo, é muito delicado o movimento de simplesmente dizer a essa criança que ela estava errada, que ela não poderia fazer nada para salvar a mãe, entende? Se a gente simplesmente vai para um manejo assim, de forma contundente, o que pode acontecer é que a gente entre naquilo que o Sándor Ferenc, um psicanalista húngaro, chamava de desmentir a criança. Ou seja, a criança ela traz uma realidade psíquica, ela está ali interpretando o mundo de uma determinada forma, entendendo as coisas a partir do jeito dela de internalizar, e o nosso papel não é simplesmente virar e dizer, olha, tudo que você está entendendo está errado, você está equivocado sobre isso. Fazer isso é quase como fazer análise selvagem com um adulto. Para quem nunca ouviu esse termo, análise selvagem, recomendo a leitura de um texto de Freud chamado Psicanálise Selvagem, de 1910. Nesse sentido, pessoal, o nosso trabalho é também um trabalho com as resistências, partindo da cena fantasística que essa criança apresenta, assim como um neurótico adulto apresentará sua cena fantasística. Então, por exemplo, através dos jogos, talvez fosse possível, em algum ponto, levar essa criança, ou das brincadeiras, das encenações, a, quem sabe, ter que lidar com um momento em que algum personagem muito poderoso, brincando com a criança, sei lá, pega um bonequinho e vai brincar de super-herói, alguma coisa assim, e pensamos, de repente, uma cena aonde tenha um super-herói, e esse super-herói, de alguma forma, falha na sua potência. Mas que, a partir disso, a gente não culpa esse super-herói. A gente entende o que aconteceu ali, entende? E isso vai criando uma relação de talvez essa criança poder, de algum modo, adentrar a um campo específico de leitura da sua própria fantasia, criando um processo dialético, onde se eu tinha uma tese inicial, agora eu posso chocar essa tese com antítese e gerar novas sínteses para a minha percepção. Então, nesse sentido, perceber por que esse sintoma é necessário para essa criança, quais são os ganhos secundários que essa criança está tendo com esse sintoma, é fundamental para que a gente possa oferecer melhores bases para esses desejos, para esse campo desejante, para esse contato com a dor e com a falta, para que essa criança não necessite mais desse sintoma. Então, aqui a gente tem um processo mesmo de perceber um certo nível de necessidade sintomática e como a gente pode auxiliar essa criança a não necessitar mais disso que ela alcança pela via sintomática. Quais seriam as outras vias possíveis para isso, entende? Mas para eu entender por que a criança acha que o sintoma é necessário, eu preciso entender não apenas o que a criança viveu, mas como a criança internalizou o que ela viveu no imaginário dela. Deixe-me ouvi-los. Andresa? Oi, Andresa, está por aí? Andresa Prestes. Vocês me veem, me ouvem, pessoal? Sim? Sim, professor. Acho que a Andresa não está, né? Vou passar então para a Juliana. Olá, professor. Boa noite a todos. Noite. Então, professor, esse caso eu achei com bastante marcadores passivos, na verdade, né? De análise, muitos pontos passivos que requer análise, mas dentre tudo que me chamou bastante atenção nessa sua fala agora
ficou um pouco mais claro para mim foi a questão que eu achei, assim, o ponto alto, né, desse caso foi essa culpa pela falta de socorro, né, que ele carrega, essa culpa pela falta de socorro, de assistência, né, da mãe, ali no momento que ela se sentiu mal. E aí eu achei isso bastante desafiador para analisar, né, e para tratar em uma criança. Então eu acho que um caso assim, eu sei que nesse formato aqui, né, a gente traz, vocês elaboram um caso e trazem os pontos principais, mas eu acho que teria que ter bastante interação com essa criança para poder tentar extrair, como você acabou de falar, né? Se é um adulto, a gente usa o ferramental da associação livre e vai extraindo dali questões e fazendo questionamentos em cima dessa narrativa. Mas de uma criança, eu realmente acho que seria um desafio muito grande, um caso bem complexo, como eu falei, com muitos marcadores que necessitam de análise pontualmente para poder entrelaçar todo esse caso e a gente tentar auxiliar e organizar, né, a mente e o comportamento dessa criança. Muito bom, Juliana. É isso mesmo, quer dizer, o caso vai requerer um tempo que não é o tempo da determinação do analista, né? Mas é exatamente esse tempo do próprio analisando, assim como no caso do adulto, né? No caso da análise dos adultos, às vezes o próprio discurso do nosso analisando aponta para a gente ali a cena fantasística dele. Só que se muitas vezes ele está muito distante daquele nível de percepção, o nosso papel, ele passa a ser duplo. A gente avalia o momento da nossa percepção e em que momento a gente faz a pontuação, né? Qual que é o momento adequado de fazer a pontuação sobre aquilo que, de repente, a gente está interpretando para testar essa hipótese. Então, isso requer, como você menciona, muito cuidado com o manejo, né? Muita tranquilidade, muita calma. E talvez o campo aí específico, diante dessa fantasia, é exatamente esse de percebermos, né? Qual que é a estrutura dessa criança e como essa criança fica e o que, que vai ser para ela a partir desse luto dessa mãe. A gente sabe que vai haver sofrimento. Há um sofrimento que não dá para não elaborar, por assim dizer, né? A possibilidade dele. A gente sabe que está aí. Ele perdeu a mãe e ele busca essas figuras, né? Outra hipótese interessante que, se não me engano, foi a Diziane que também pontuou, é essa ideia dele buscando a figura da mãe, regredir para a enurese para poder se comparar com os sobrinhos, né? Porque, por exemplo, se os sobrinhos têm atenção, o que essa criança diz quando ela diz que não tem outro espaço na casa para ela, né? É interessante ouvir isso também. Mas se esses sobrinhos têm atenção porque são bebês e demandam cuidado, a criança, ela vai ler a partir da realidade psíquica dela. Então, ela vai olhar e dizer, bom, o que eles têm que eu não tenho, que de repente eles têm tanta atenção? Ah, sei lá, é por causa da fralda, é porque eles precisam de alguém para estar cuidando da fralda, trocando a fralda, é porque eles fazem xixi? Então, posso fazer xixi também para estar dentro desse campo do desejo do outro, né? Para estar ali recebendo a atenção do outro. Só que esse movimento que a gente está fazendo aqui, esses levantamentos, isso são movimentos inconscientes para essa criança. E o nosso trabalho nesse sentido deve, e é um trabalho cuidadoso e contínuo, para perceber que esse processo de elaboração, de percepção da dor, do próprio luto, são questões que são feitas pouco a pouco, na medida em que a gente vai ouvindo e dando espaço para que essa criança possa se expressar, possa expressar aquilo que aparece nele enquanto desejo, enquanto falta, enquanto castração, enquanto lei, né? Tudo isso interessa profundamente. Os jogos, por exemplo, eles não estão ali à toa. Quando a gente está, por exemplo, jogando com uma criança, o nosso papel ao jogar não é, por exemplo, ganhar ou perder. É exatamente saber o que a gente vai avaliar quando a gente ganha e o que a gente vai avaliar
quando a gente perde, né? Ou seja, quando a criança ganha, como que essa criança lida com esse êxito? Quando a criança perde, como é que a criança lida com essa falta dos jogos? Os jogos e as brincadeiras são uma espécie de mini cenário simbólico, onde a criança pode expressar os traços da sua estrutura diante da relação com o outro, diante da perda, né, diante daquilo que, de repente, encontra-se de alteridade, diante da lei, né? E aí, quando eu estiver perdendo, o que que eu faço? Eu mudo a lei do jogo, né? Eu digo que agora as regras mudaram para que eu não perca, e o adulto que está ali comigo é um adulto que eu vou demandar que aceite que eu mude as regras do jogo, ou não? Eu vou bater o tabuleiro na hora que eu perder, ou não? Eu vou querer jogar de novo e de novo e de novo até eu ganhar, ou não? Então, percebam, todas essas reações, nós, enquanto clínicos, devemos ficar muito atentas a elas. Porque o que nós estamos buscando, pessoal, não é o cenário da realidade objetiva. Nós estamos buscando a realidade psíquica dos nossos analisandos. Ou seja, nos interessa compreender como aquilo que foi vivido está repercutindo no psiquismo do nosso paciente. Quando o nosso paciente nos diz, olha, eu vivi X, ou quando alguém chega e diz, olha, fulano viveu X, e a gente se preocupa em saber, e como é que foi para você viver isso? Ou quando a gente, por exemplo, monta um cenário para tentar falar sobre com a criança, de algum modo, para trazer simbolização para aquilo, nós estamos interessados não apenas no vivido, mas em como repercute no vivido, psiquicamente falando, aquela experiência. E essa troca dessa criança com o outro, na sua relação familiar e fora dela. Porque o SET analítico é um SET transferencial. Então, lembremos que aquilo que está proposto do aspecto e do modo de funcionamento dessa criança virá também para a relação com a figura do analista ou da analista, né? Que é o que a gente vai chamar de neurose de transferência. Então, nesse sentido, vale muito a pena a gente se dedicar a perceber essas nuances e ter esse cuidado, como foi mencionado pela Juliana, né? De ter muita calma e tranquilidade para não exceder, achar que o tempo de certas elaborações será nosso, né? É um tempo de elaboração da criança em si. Não estamos ali nem para culpabilizar os pais, nem para culpabilizar a criança. Estamos ali para analisar aquela situação estrutural dessa criança enquanto um sujeito na relação com o outro, para auxiliar essa criança no processo de elaboração do vivido. E, naturalmente, né, na medida do possível, auxiliar também essa família a como, de alguma forma, proporcionar uma melhor capacitação de ser para essa criança. Deixa-me ouvir. A Lúcia está com a mão levantada. Oi, professor. Oi, Lúcia. Uma coisa que me deixou intrigada é o final desse parágrafo. Ele não se abala com derrotas. Então, para uma criança que gosta de estar no controle, assume o controle, que quer se posicionar na posição de poder, tenta controlar os adultos que estão com ele, era esperado talvez um outro tipo de reação. Eu fiquei pensando, ele pode estar recalcando isso, não está querendo demonstrar, porque ele quer mostrar que ele é gentil e educado, ou é alguma outra coisa? Eu fiquei com dificuldade de elaborar uma hipótese para isso. Bom, é muito bom quando a gente fica com essas dificuldades, porque assim a gente não compreende rápido demais, como diz o Lacan, né? Há dois perigos aí que nos ameaçam, não ser suficientemente curioso e compreender rápido demais. Perceber que ele não se abala com derrotas é perceber o quê? Que ele, de fato, não se abala com as derrotas ou perceber que ele não demonstra quando está abalado com as derrotas? São duas perspectivas diferentes. Se ele não se abala, por que ele não se abala? Até que ponto essas derrotas estão em uma qualificação que outras não estão? Há alguma derrota com a qual ele vai se abalar? Então, se a gente, por exemplo, jogou um joguinho com a criança e a criança não se abalou com aquilo, e ela perdeu e a gente percebe que ela demonstra uma certa indiferença, a gente avalia essa indiferença, entende? Esse não se abalar com as derrotas é algo que a gente precisa saber o que é. Até que ponto isso não é, ou não pode ser,
uma tentativa de manter intacta a minha fantasia de que, olha, eu não sinto. Se eu perder, tudo bem, entende? Eu sigo lutando para ganhar. Até que ponto não é uma tentativa de só se afastar da falta, né? Esse não se abalar. Ou até que ponto isso não pode ser um mecanismo de defesa de arrogância também. Por exemplo, no momento em que eu perco, eu desvalorizo a experiência. Né? No momento que eu perdi, agora desvalorizei a experiência para não ter que entrar em contato. Ou seja, o jogo não é tão importante porque eu perdi. Entende? E aí, por isso, eu consigo não me abalar com a derrota. Então, desde uma criança que se abala a uma criança que não se abala, Lúcia, se a gente está com dúvida do porquê que o sujeito age como age, a gente vai oferecendo novos cenários. No caso da clínica do adulto, a gente vai pedindo mais palavras. Né? No caso da criança, a gente vai oferecendo novos cenários. Ok? Mas é muito importante que a gente não se feche, pessoal, em um tipo de compreensão que já não nos permita mais as ambivalências ou outras percepções. Né? É muito importante que a gente tenha, nas nossas hipóteses, o caráter de hipótese mesmo. A gente tem hipótese, a gente vai lá e testa. Porque se a gente, por exemplo, compreender rápido demais algumas coisas, lembrem daquilo que o Nietzsche dizia, né? Os maiores inimigos das verdades não são as mentiras, são as convicções. Nós, enquanto clínicos, precisamos ter, de certa forma, cuidado com nossas convicções, com aquelas convicções que nós desenvolvemos muito rapidamente, enquanto respostas rápidas para os casos com os quais estamos. É interessante manter enquanto hipótese, mas dizer para ver mais, entende? Não compreender rápido demais. E nessas dúvidas, porque teremos muitas dúvidas naturalmente, seguir investigando, seguir analisando. Então, a gente tem aí, pessoal, um caso bastante doído, doloroso, né? É de uma criança que tinha uma relação extremamente vinculada com a mãe e, de repente, perde de forma súbita, né? Essa figura dessa mãe. E a gente vê que figuras como essa analista, talvez essa professora do reforço, a irmã, né? São talvez figuras que ele está tentando tamponar nesse lugar, né? De agora talvez substituir aquela ausência daquela mãe. E isso não está muito claro para a criança, porque muitas vezes isso é feito de maneira inconsciente. E tem outra coisa, lembrem do que Freud fala para a gente sobre as ambivalências pulsionais, sobre as agressividades, as pulsões de vida e a pulsão de morte. E lembrem que o nosso inconsciente, ele não tem a lógica do nosso consciente. Falo isso porque, partilhando com vocês de forma mais íntima, mas para fins didáticos, eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos de idade. E eu descobri em análise que, dentre muitas coisas que eu sofri, uma delas tinha a ver com uma raiva enorme que eu fiquei da minha mãe por ela ter morrido. O que aparentemente não faz muito sentido, né? Como é que uma pessoa vai ficar com raiva de outra porque ela morreu, né? Não foi para Disney, morreu. Mas a gente está falando de um processo inconsciente que pode acontecer. Então, vocês levantarem a hipótese de que essa criança tem algum nível de agressividade expressa nessa enurese, que talvez ela, só ali, ela tem espaço para trazer, é também um ponto importante que nos leva a pensar na relação da criança com o outro. Essa criança faz karatê, faz aula disso, aula daquilo. Quem que determinou esses hobbies, né? Existe nessa criança a reivindicação de um espaço para ela? Ela é regrada o tempo todo, mas tem um espaço para que ela não seja tão regrada, para que ela possa aparecer enquanto sujeito desejante também, um tempo só dela para ela fazer o que ela quer, né? Porque, de repente, a enurese pode ser isso, pode ser uma expressão de dizer assim, olha, vocês me controlam 24 horas por dia enquanto eu estou acordado, enquanto eu estou dormindo eu controlo vocês, entende? Pode ser também uma dialética nesse sentido, entende? E aí, nisso, pode ser uma criança pedindo nada mais do que liberdade na sua posição de sujeito, entende? Quer dizer que é isso exatamente, professor? Não sei. Só o caso, a relação, o tempo vai poder dizer, entende? Mas são hipóteses que a gente vai levantando. A gente vai pensando essa dialética da relação do eu com o outro. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, uma das coisas que
aconteceu comigo, nesse período de 14 anos, foi eu começar a fazer quase tudo que minha mãe reprovava. Então, sabe, meio assim, checklist, o que minha mãe dizia que eu não devia fazer? Aí eu fui lá, ia lá e fazia. Descobri depois em análise que uma parte disso tinha a ver também com uma espécie de quase que um desejo e uma invocação de que talvez eu fazendo as coisas erradas, ela aparecesse para me corrigir. Então, a forma como a gente lê, entende, aquilo que está sendo vivido pelo outro, precisa da participação do que o outro vai poder simbolizar para a gente. E isso é muito importante na clínica psicanalítica. É isso que funda o sentimento da análise que faz Freud organizar esse ofício. Quando Freud começou a ouvir as pessoas que sofriam de histeria, né, ele começou a fazer um movimento que até então não era feito. Todo mundo já tinha respostas do porquê era que as pessoas estavam sofrendo daquilo. A maioria dizia, é porque não quer trabalhar, não tem problema fisiológico nenhum, ou é por causa disso, por causa daquilo outro, isso não existe, é porque é doido, é por causa que é daquilo, enfim. Freud vai lá e, bom, vamos ouvir. Né? E ele aprende isso naturalmente com uma analisanda, né? Como vocês lembram, sabem, né? Pedem-se ao Joseph Breuer, né? Ela pede para que ele cale a boca e deixe ela falar. E aí ele faz o favor de calar e ouve. E a partir disso, então, se funda um tipo de espaço clínico onde aquele que tem um mal-estar tem também o direito de dizer o que vai mal e aonde está o seu mal-estar, de comunicar o seu mal-estar. A gente tem isso no adulto e todo o esforço que a gente faz com a criança é exatamente para que a criança tenha voz para poder apontar para nós o que a gente chama de demanda da criança, entende? Que é, onde é que está o mal-estar? E o fato dele dizer, por exemplo, que não está sofrendo, por exemplo, com a perda da mãe, bom, é o que ele está dizendo. Não quer dizer que não haja perda, entende? Não quer dizer que não haja sofrimento. Quer dizer que quando ele diz para a gente que não está sofrendo, a gente precisa entender o que ele está dizendo. O que ele considera sofrimento? Que às vezes o que ele aprendeu a chamar de sofrimento não é o que ele sente. Então, nesse sentido, a linguagem que a gente tem é uma linguagem, e nisso, né, o Ferenc fala bastante sobre essa confusão de línguas entre o adulto e a criança. Nós temos esse cenário lúdico para oferecer a essa criança, como oferecemos a um adulto, um espaço para elaborar as suas funções na relação com o outro e com a vida. E não devemos esquecer que essa criança também é um sujeito desejante. É uma criança, mas também é um sujeito. O que significa, professor, dizer que é um sujeito também? Dentre outras coisas, significa dizer que é alguém que não pode se experimentar sempre na condição de objeto do outro, senão adoece, como todo sujeito. Então, estar na posição de objeto do outro é não conseguir exercer sua própria autonomia. Mas no sentido dessa criança, a gente vê que ela gosta de liderar, né? Aí quase um processo de adulteração da infância, né? No sentido de adultização da infância também. E isso tudo é preciso entender por quê, certo, pessoal? Então, nesse sentido, o que eu queria partilhar com vocês desse caso é isso, né? É um caso que nos aproxima um pouco da psicanálise infantil. Deixei aí algumas referências para vocês. Acho muito importante mesmo o trabalho da Françoise Douton, né? A Manoni tem também um texto muito interessante chamado Duas Notas sobre a Criança. E a Michelle Roman Faria é uma psicanalista que se dedicou aí à clínica infantil já há mais de 20 anos e tem obras muito importantes também que falam do lugar dos pais e da mãe na clínica, certo? Vale muito a pena a leitura. Leiam também o Winnicott Klein, né? E Freud também, tem o caso do pequeno Hans também, que não deixa de ser muito interessante que a gente aborde. Certo, pessoal? Espero ter colaborado com as reflexões iniciais. Também dê uma olhada no documentário da Françoise Douton. E aqueles que se interessarem pela clínica infantil,
é um campo, tem psicanalistas que querem atender crianças e atendem, tem outros que às vezes não atendem crianças, só atendem adolescentes e adultos, enfim, são formas possíveis de atuação, né? Se você é alguém que se interessa pela psicanálise infantil, vale a pena, né, procurar mais sobre essa história desse movimento, que é bastante amplo e abrangente dentro do nosso campo, e que tem muitos autores excelentes para nos servir de referências. Dito isso, então, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje, espero que tenha gerado aí boas reflexões para a gente, obrigado pelas pontuações de vocês também, muito boas. Leia o nosso próximo caso clínico e a gente se encontra no nosso próximo encontro aqui, tá bem? Tchau, tchau, bom descanso para a gente. Até, obrigado por hoje. Não.